Próximo painel. Línguas, cultura, ciência e inovação. Políticas. Chamo aqui para o palco a moderadora, Ana Paula Laborinho, diretora-geral da OEI, João Boaventura Imapanzo, diretor da CPLP, Guilherme Escribano Manzano, diretor-general do Espanhol en el Mundo, Maria Trujillo, do Ministério da Educação e Cultura aqui do Brasil, Ladisla Alcaraz, ministra de Políticas Linguísticas do Paraguai. Podem se acomodar? Já passo a palavra à moderadora Ana Paula Laborinho, diretora-geral da OEI. Muito bom dia de novo. Voltamos a ter aqui um painel de debate sobre o português e o espanhol. Eu pedi que apenas nos informassem do tempo que temos disponível, mas vamos também tentar ter aqui mais debate neste painel, que eu tenho tanto gosto em ter uma participação tão diferenciada como aquela que aqui temos. E gostaria também de dizer, não o referi há pouco, que a ministra Ladisla também já nos acompanhou na primeira CILP e por isso sabe que alguns temas são temas que mantemos como temas de debate. Eu começaria pelo senhor diretor da Ação Cultural e Língua Portuguesa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a quem pediria, tal como a todos, que nos falasse um pouco de desafios, agora não a língua, mas agora também numa perspectiva de outras dimensões associadas a essa língua. Obrigado. Obrigado, doutora Ana Paula Laborinho. Eu queria cumprimentar os meus colegas de circunstância aqui no painel e também cumprimentar todos os presentes e as autoridades que nos acompanham. De facto, o tema que nos foi dado para nos debruçarmos ou refletir diz respeito à língua, cultura, ciência e inovação e, obviamente, fazemos aqui uma contextualização para a CPLP. No quadro da CPLP, políticas para a língua, cultura, ciência e inovação, numa primeira interpretação, leva-nos a duas leituras dentre as várias possíveis. Uma primeira tem que ver com uma visão sectorial de cada uma dessas dimensões e a outra pode remeter-nos a uma visão mais integradora de todas elas. Qual é a política da língua da CPLP? Qual é a política da cultura da CPLP? E qual é a política da ciência e da inovação da CPLP, por um lado. Por outro, cultura, ciência e inovação são elementos de política da CPLP, da língua da CPLP. Quem define as políticas da língua da CPLP e como podem ser abordadas. Como é óbvio, gostava aqui de partilhar a visão macro-institucional da CPLP sobre a promoção da língua portuguesa. A esse respeito, um primeiro instrumento de referência trata-se da Declaração Constitutiva da CPLP, de 1996, em que os chefes de Estado e de Governo aludem de forma inequívoca à necessidade de valorização da língua portuguesa numa consideração como património comum e pelo vínculo histórico que encerra, para além também da necessidade
de projeção internacional e dos seus valores culturais. Por outro lado, a crescente valorização da língua no contexto de organizações internacionais é também uma vantagem que os chefes de Estado mencionam nesta declaração constitutiva. Política da língua da CPLP, tal como outro tipo de políticas, diz respeito ao conjunto de usos sociais preferenciais que a nossa organização determina pelos órgãos próprios. Refiro-me à Cimeira de Chefes de Estado e do Governo, como já referi anteriormente, mas também ao Conselho de Ministros, às reuniões de Ministros da Educação, da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e da Cultura, que muito têm contribuído para a materialização de projetos de promoção da língua portuguesa. Além do documento de declaração constitutiva, tenho também a referir os estatutos da CPLP, que consagram como um dos seus objetivos principais a promoção e difusão da língua portuguesa, a par da concertação político-diplomática e da cooperação em todos os domínios. Fiz já referência que, do ponto de vista sectorial, os planos estratégicos da cultura, da educação e da ciência e tecnologia são também tomados como instrumentos importantes de referenciação, de promoção e difusão da língua portuguesa. O plano de educação inscreve como um dos eixos da cooperação multilateral a promoção da língua portuguesa, sobretudo no domínio da interação nos contextos nacionais. O plano de promoção, o plano estratégico da cooperação cultural multilateral da CPLP inscreve igualmente a promoção da língua portuguesa como um dos eixos a desenvolver nesta relação que se estabelece entre os Estados-membros e com os parceiros de cooperação. Mas, obviamente, que num contexto dos planos de ação de Brasília, de Lisboa, Dili e, mais recentemente, de Praia, que encontramos as chamadas estratégias globais para a promoção e difusão da língua portuguesa. São, quiçá, os instrumentos mais específicos no domínio da CPLP para a promoção e difusão da língua portuguesa. De uma forma geral, esses instrumentos referem-se à língua portuguesa como sendo uma língua global, uma língua pluricêntrica, como foi aqui já referido várias vezes, pluricêntrica na medida em que se reconhecem a existência de vários polos difusores desta língua, todos eles legítimos e todos eles merecedores da atenção do contexto da CPLP. Claro que uma língua policêntrica como a língua portuguesa é uma língua que se abre ao bilinguismo, se abre ao plurilinguismo e à interculturalidade. Também referir que esta é uma língua da ciência, pretende ser uma língua de cultura e de economia criativa. É preciso referir que neste contexto da CPLP, a estratégia de promoção e difusão da língua portuguesa não é uma estratégia isolada só de ensino da língua portuguesa, é uma estratégia que encontra eco e espaço em várias agendas numa perspectiva transversal e merecedora de atenção. Ficou também aqui dito, de forma expressa, que promover a língua portuguesa numa perspectiva de desenvolvimento sustentável deve ser sempre pensado a partir da sua possibilidade ou da capacidade que a própria língua oferece do acesso equitativo à educação, do acesso à ciência e à tecnologia, mas também da capacidade que esta língua oferece para a produção de bens culturais e bens de indústrias criativas, geradores de renda e de bem-estar social, muito importantes para o desenvolvimento destas sociedades. De uma forma muito telegráfica, os eixos estratégicos para a promoção da língua portuguesa no domínio da cultura
dizem respeito às indústrias, promoção das indústrias culturais e da economia criativa, à diversidade das expressões. Aqui gostava também de referir as comemorações do 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, na sequência da sua institucionalização como Dia da Cultura e da Língua Portuguesa da CPLP pelo Conselho de Ministros em 2019, e também referir nesta linha uma iniciativa inscrita no Plano de Ação do Domínio da Cultura, a Capital da Cultura da CPLP, que integra a Feira do Livro da CPLP, o Festival da Canção Infantil da CPLP, o Festival do Cinema e do Audiovisual e o Festival das Indústrias Perfumativas, entre outros, que este ano, de acordo com a programação, se deverá realizar em Luanda no período de 29 de abril a 5 de maio, onde ocorrerá também o ato central, a sessão solene das celebrações do 5 de maio. Ora, no domínio da ciência e tecnologia, gostava apenas de destacar 2 projetos de grande importância que concorrem em grande medida para a promoção da língua portuguesa. Refiro-me ao projeto de repositório científico da CPLP, em construção, que, de alguma forma, aglutina ou pretende aglutinar os repositórios científicos nacionais, dando capacitação técnica às estruturas nacionais que não tenham um repositório científico estabelecido ou que, eventualmente, estejam ainda num nível embrionário de seu desenvolvimento, portanto, em linha com os princípios da ciência em acesso aberto. Este portal de acesso aberto em língua portuguesa encontra-se em fase avançada de construção e poderá, em grande medida, contribuir para a promoção da língua portuguesa nesta vertente de língua de ciência. Também outro projeto nesta linha diz respeito à rede de revistas científicas da CPLP, que pretende, por meio do portal e do repositório científico da CPLP, disponibilizar em rede um conjunto de revistas científicas produzidas por unidades de investigação e instituições de ensino superior dos Estados-membros da CPLP. Permita-me referir, no âmbito das suas responsabilidades, e sem perder de vista esta lógica de potenciação do ILPO, Instituto da Língua Portuguesa, órgão da CPLP encarregue de promover e materializar projetos de língua portuguesa, o Secretariado Executivo da CPLP apresentou ao Conselho de Concertação Permanente uma iniciativa, um projeto que, no fundo, resume estas áreas relacionadas com a cultura, com a educação, ciência, tecnologia e ensino superior, portanto, os aspectos que interseccionam com o interesse de promover a nossa língua. Neste sentido, retoma de forma global 4 eixos, nomeadamente da promoção e difusão do ensino da língua portuguesa, português, língua de cultura e de economia criativas, e português, língua de ciência e inovação, e ainda a questão da internacionalização. Esta iniciativa toma como palco preferencial da sua realização a futura rede de escolas amigas da CPLP. Esta rede de escolas amigas da CPLP, a ser implementada, trata-se de um conjunto de estabelecimentos de ensino a vários níveis, desde o ensino de base ao ensino superior, que se comprometam com o interesse de promover os valores e os princípios e objetivos da CPLP, incluindo, obviamente, a promoção da língua portuguesa. Para não me alongar, gostava apenas de destacar, neste âmbito, uma iniciativa
de promoção e difusão da língua portuguesa no quadro deste programa, o da criação e dinamização do projeto Brochura da CPLP. Portanto, é um projeto que está inscrito no Plano de Ação de Educação, que, entretanto, procura, de alguma forma, não só, ou por meio da língua portuguesa, promover as culturas e as realidades dos Estados-membros de forma compartilhada. Temos o desafio de criação de um calendário celebrativo de eventos, de figuras e lugares, histórias dos Estados-membros que possam ser, então, também objeto de partilha, não só ao nível dos Estados-membros, mas também com outras estruturas de outros Estados-membros, como a rentabilização do PAV, do programa CPLP Audiovisual, que vai agora na sua terceira edição. Pronto, coloco-me à vossa disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigada. Daí desse lado não viem. Muito obrigada, Dr. João Boaventura. Desse lado não vi, mas nós temos aqui um alarme a dizer-nos que nós não podemos ir para além dos 10 minutos. Mas eu passaria por isso de imediato também ao diretor-geral do português no mundo, o Guilherme Espanhol. Peço desculpa. O Guilherme Escribano Manzano. Antes disso, gostaria também de referir, porque me parece que na última década houve um avanço muito grande nesta perspectiva da internacionalização e precisamente ela começou aqui em Brasília, com a Conferência Internacional da Língua Portuguesa, que estabeleceu um plano de ação, e a partir daí tem havido, de facto, movimentos muitíssimo maiores de, em conjunto, trabalharmos. E esse movimento agora também vai ao encontro das línguas, e penso que é isso mesmo que aqui estamos a fazer. Como desenvolver a cooperação entre línguas. Eu já vou dar a palavra a quem quiser colocar alguma questão, mas passava desde já ao Guilherme para nos dizer o que é que esta nova Direção-Geral pretende e está a fazer. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Se oye? Sim? Boa tarde. Já? Gostaria de agradecer no meu modesto portunhol o convite a esta importante conferência e agradecer às autoridades brasileiras e à OEI o convite. É honor estar nesta mesa com ilustres colegas. La Dirección General del Español en el Mundo es una nueva unidad del Ministerio. É uma organização do Ministério de Assuntos Exteriores que busca dar coerência para as instituições espanholas no nível acadêmico, linguístico, desde muitos anos. Eu não vou numerar tudo esse trabalho aqui, mas o mandato da nossa unidade é aquele de estabelecer, de alguma forma, uma estratégia de um poder suave em relação ao idioma. Eu quero fazer uma abertura aqui de espaço para parabenizar a todos, porque no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, vai ser o Dia Internacional das Línguas Maternas. E, a partir desse dia, eu estive me informando e eu vejo que existe um grande esforço internacional no âmbito desta declaração. Existe uma escala multilateral que é muito importante, há todo um reconhecimento deste conceito de patrimônio imaterial. No México já existe isso desde o ano 82, na primeira Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo de Guadalajara, e também em 1991, essa questão cultural e de idiomas foi inscrita de forma muito clara em vários textos. Então,
Estamos nesta segunda conferência, estamos imersos nesse processo, um processo de um pequeno nível, um nível que vai subindo dentro dessa escala tradicional. Então, para nós do Espanhol no Mundo, estamos muito interessados para acompanhar com o português e quero destacar a importância que temos no português dentro do nosso país, no processo de constituição que veio depois da ditadura de Franco. Nós inscrevemos no artigo 3 na Constituição, ou seja, numa parte preliminar da nossa Carta Fundamental, uma referência aos idiomas. Então, é essencial isso, está na raiz mesma da função democrática do nosso país e decidimos, então, materializar a presença dos idiomas, o catalão, o euskera, o aragonês, o galego, definindo todas essas expressões linguísticas como um patrimônio digno de respeito e de proteção. Eu gosto disso, então, e eu quero compartilhar com a senhora ministra sobre isto e depois também gostaria de escutar o que o Paraguai está fazendo sobre a questão linguística. São somente algumas anotações diversas aqui, porque eu quero que sobre tempo para o debate. Então, em nível internacional, nós tivemos desenvolvimentos muito importantes, como a ação conjunta entre Espanha e Portugal. Das Nações Unidas, nós pudemos, no dia 9 de dezembro, contar com um regulamento sobre a tradução e de tratados e convênios. Foi uma iniciativa patrocinada por Portugal, e os países da América Latina também puderam ver desde o início que são possíveis as traduções de cortesia. Não são traduções oficiais, mas pela primeira vez as pessoas podem, nas Nações Unidas, depositar textos em todas as línguas oficiais das Nações Unidas. Ali está o espanhol, e isso foi muito interessante. Estão também outros idiomas, e foi uma ação muito interessante para, por exemplo, no caso da relação da comunidade russa e de língua espanhola também. Então, em nível multilateral, como Luiz Garcia Monteiro disse, nós temos alguns desafios importantes. Espanha e Portugal têm seus desafios. Eu estive em Bruxelas na semana passada e estivemos falando de algumas práticas, falamos de uma espécie de trilinguismo nos grupos de trabalho, ou bilinguismo também, França com o inglês, por exemplo, e nos comitês de representantes permanentes foi incluído, por exemplo, o idioma alemão. Então, não é nenhum absurdo pensar que a falta de maior presença do espanhol e do português nos debates, como idiomas da União Europeia, acaba acrescentando a distância ou as afinidades da União Europeia, por exemplo, com o Caribe e com os países da América Latina. Então, nós temos comunicação com as embaixadas e temos um grande desafio de nos fazer mais presentes nas instituições da comunidade europeia. Nós vamos ter um momento importante neste ano. Tem um programa que se chama Unique for Culture. É uma reunião de vários centros de idiomas dos países da União Europeia, associados nas redes de centros culturais. Ali está o Camões e o Cervantes também. Foram eleitos ou escolhidos 23 clusters em todo o mundo. Vão ser trabalhados alguns projetos de reflexão sobre o idioma e a cultura compartilhada entre europeus e latino-americanos. Vai haver um grande ato de visibilidade em junho deste ano. E eu acho que seria excelente se a OEI participar desse assunto. Sobre a questão multilateral, temos alguns desafios. Somos uma comunidade de mais de 850 milhões de falantes e devemos estar presentes nas causas globais, nas quais o idioma tem um papel importante. Por exemplo, a multidiscriminação na linguagem.
Essa é uma questão que já foi muito discutida pelas organizações mundiais. Alguns tratados tratam dessa questão. Em 2013 foi assinado o Tratado de Marrakech, vinculado às pessoas com algum tipo de deficiência visual, e podemos dizer que a Espanha é muito inovadora a partir da sua Organização Nacional de Cegos. Eu lembro-me, inclusive, que em 2019 foi destinado um fundo com várias publicações que saíram depois através das Nações Unidas. Então, podemos ser pioneiros nessa questão inclusiva. Temos 300 milhões de pessoas com deficiência visual no mundo, e na Espanha nós temos a sorte de contar com uma organização muito especializada nestes assuntos. Eu vou parar por aqui, por agora. No voy a hablar en español porque no es posible, pero quiero decir que o senhor introduziu algumas questões muito interessantes. A questão multilateral, que é fundamental para as línguas, e também a questão de como é necessária essa coerência nas políticas. Eu acredito que a direção-geral do espanhol no mundo, ela faz um pouco esse trabalho, ela sabe que a questão é transversal e queremos que todas as políticas, não somente as políticas linguísticas, mas todas as outras políticas, devem ter este foco importante de coerência e de promoção de uma língua. Ter aqui também neste encontro, porque já temos trabalho conjunto em vários outros momentos, a Maria Francisca Trujillo, que vem do Ministério da Educação. Nós ouvimos aqui que a política no Brasil é muito coordenada com outros ministérios, e por isso também aqui é importante sabermos qual a perspectiva do Ministério da Educação e como é que trabalha. Basta falar, não é preciso ligar. Então, já que estamos falando em duas línguas, né, que estão presentes nos 5 continentes, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cumprimento as autoridades aqui presentes na mesa e a todos os que estão nos ouvindo aqui e virtualmente. Bem, muito já foi falado aqui sobre as línguas portuguesas e espanhola. Mas é uma honra estar aqui representando a Assessoria Internacional do Ministério da Educação nessa 2ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola. O tema proposto para a nossa fala retrata a relação harmoniosa entre a língua portuguesa e a língua espanhola, no contexto global que envolve a produção cultural, a pesquisa e a divulgação do conhecimento científico. Às vezes, precisamos voltar na história para explicar efeitos dessa relação linguística amparada pela proximidade geográfica na sua origem no continente europeu. As duas línguas, né, no continente europeu. De fato, uma língua é uma instituição cujas modificações se ligam indissoluvelmente à história da coletividade que a emprega. Melhor dizendo, depende do conhecimento linguístico que se tem dela, assim como do reconhecimento social, político e cultural, assimilados por meio do uso que se faz desse idioma nas diferentes esferas sociais. Vamos, então, concentrar nosso apontamento na história da língua portuguesa no Brasil, que começou a ser escrita no século XVI, com a chegada dos primeiros navegantes portugueses que aqui desembarcaram, na esperança de unir 2 mundos distantes geograficamente falando, e opostos culturalmente.
No entanto, foi no século XX que o idioma português passou, de fato, a ser visto como sinônimo de cooperação, após a instituição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em 17 de julho de 1996. No transcurso de 25 anos de história, a língua portuguesa nos representa como povos que compartilham de uma herança histórica, cultural e linguística. O tempo de passagem da língua portuguesa do continente europeu para os demais continentes foi suficiente para transformá-la em um idioma pluricêntrico, patrimônio imaterial de 9 países que a reconhecem como língua oficial no decurso de suas histórias. Todo idioma oficial de um país nasce de um contexto político que define seus critérios de escolha, bem como a modalidade padrão que deverá ser utilizada no registro escrito, assim como as políticas linguísticas que nortearão seu fortalecimento. A língua, enquanto sistema de signos histórico, cultural e social, permite ao indivíduo apreender o cosmos e a realidade de forma significativa. Logo, aprendê-la é assimilar não só as palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, o modo pelo qual sua comunidade entende e interpreta a realidade e a si mesma. Diante da natureza e diversidade da língua portuguesa, elemento de expressão em diferentes espaços geográficos, com múltiplas variantes, há necessidade de criação de estratégias que visem a convergência de esforços para a valorização e promoção desse idioma nas diferentes esferas sociais e culturais. O Ministério da Educação do Brasil considera o papel central da língua portuguesa como expressão da cultura e da identidade de seus falantes em todo o território nacional. E, nessa perspectiva, visando melhorias no desenvolvimento de políticas de combate ao analfabetismo e à promoção do letramento, vem investindo em programas e ações de valorização da língua portuguesa. O grande desafio posto ao MEC na atualidade é o atendimento à demanda por formação de professores para o ensino da língua portuguesa em contexto de multilinguismo em que ela se encontra. Como exemplo, temos as escolas brasileiras de fronteira, em torno de 14.000 escolas de educação básica, entre municipais e estaduais. Estas escolas estão distribuídas em 558 municípios, localizados na faixa de fronteira. Com essa visão, o Estado brasileiro... Cabe lembrar que o espaço da fronteira corresponde a uma faixa de território brasileiro que compreende mais de 15.000 quilômetros de extensão, abrange 11 estados brasileiros e 10 países, cobrindo um total de 27% do território nacional. Com essa visão, o Estado brasileiro zela por este patrimônio linguístico por meio de políticas educacionais implementadas por órgãos ligados ao Ministério da Educação, por meio de programas voltados para este fim. Além das secretarias e autarquias responsáveis pela formulação e implementação de programas de valorização da língua portuguesa, o Gabinete do Ministro da Educação possui uma assessoria internacional que trabalha em estreita coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, na negociação de acordos educacionais bilaterais e multilaterais, por serem esses os instrumentos jurídicos que regulam as relações no âmbito da cooperação internacional entre os países e que possibilitam a implementação da política externa brasileira na área de educação, da valorização e da difusão da língua portuguesa. No contexto internacional, o Brasil incentiva e acompanha acordos internacionais de valorização
do idioma oficial, como o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, firmado pelos países de língua oficial portuguesa em 1990, o qual passou a vigorar definitivamente no Brasil em 1º de janeiro de 2016. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Também coloca questões que são relevantes, e em particular para nós, que é a relação entre as línguas e a educação. A verdade é que a educação se faz através de línguas e daí a importância destes programas que acabam por ter um efeito muito positivo também nos resultados da educação. E eu tenho agora o grande prazer de ter connosco a ministra Ladislau, que já esteve, como eu disse, connosco em Lisboa, a ministra Ladislau Alcaraz, que é a secretária executiva desta Secretaria muito especial das Políticas Linguísticas e que aqui, estou certa, nos vai apresentar uma outra questão tão relevante para todas as nossas regiões, que são as outras línguas. Muito obrigada. Como maiteirori magmabape ko pyharevépe peimeva ko'ápe ha magma ñanderecháva ha ñanerendúvape chepy'arorý ikature Brasilia pe oikóva. Me permití saludarles en lengua guaraní, una de las lenguas de América, en contacto con el portugués y con el español en nuestra región. Es mi lengua materna y es una de las lenguas oficiales del Paraguay. Nesta mesa estamos desenvolvendo ideias, reflexões, informações sobre língua, cultura, ciência, informação e política. Como representante de uma Secretaria de Estado que se dedica às políticas linguísticas, eu vou falar um pouco mais do caso do Paraguai e como estamos trabalhando com as políticas linguísticas. No Paraguai, as duas línguas utilizadas são o espanhol e o guarani. A língua guarani é dominante na oralidade dentro de um paulatino processo do uso da escrita. É uma língua oficial desde 1992 no nosso país. A língua espanhola também é de uso predominante no nosso ambiente escrito, na administração do Estado, por exemplo. Então, aqui é um grande desafio da política linguística paraguaia, o fortalecimento deste bilinguismo oficial, especialmente no que atém ao uso oficial escrito do Guarani no serviço público, na administração pública, já que o Guarani é uma língua de uso normalizado. Recentemente, o antropólogo e linguista Bartolomé Meliá falava que o Paraguai é bilíngue, mas poucos paraguaios são bilíngues. Com isso, ele falava de que o nosso bilinguismo é mais social que individual, porque a condição linguística de cada paraguaio pode variar conforme a sua região, a sua idade, etc. Então, isso faz referência a este grande pensador, estudioso e pesquisador das línguas indígenas também no Paraguai. E isso se evidencia, esse bilinguismo social se evidencia em todo o território nacional, em que coexistem as duas línguas, utilizadas com diferentes graus ou níveis de competência. Essas duas línguas, o espanhol e o guarani, entram em contato com várias outras línguas locais, línguas indígenas ou línguas também das comunidades culturais de imigrantes que vivem no nosso território nacional. Então, é possível identificar, desta forma, diferentes tipos de contato e modalidades de bilinguismo e multilinguismo. Línguas indígenas, por exemplo, em contato com as duas línguas oficiais ou só com uma delas, contato de línguas indígenas entre si, línguas estrangeiras e línguas oficiais,
E devemos mencionar também a língua de sinais, a linguagem de sinais, que ela tem as próprias do espanhol e também aquelas que surgem do Guarani no contexto do bilinguismo. Quanto às línguas oficiais, podemos afirmar que a sociedade paraguaia, nela, o espanhol expressa a modernidade, o progresso, é a língua internacional e conta com grande prestígio. Seu uso na administração pública é habitual, é normal. E o Guarani termina sendo a língua popular de uso majoritário na oralidade, considerado um sinal de identidade, elemento de coesão social e instrumento da comunicação oral para a maioria da população paraguaia. Neste contexto, a política linguística nacional se orienta para o fortalecimento dessas línguas oficiais da República, mas também volta-se para o reposicionamento social de uma rica diversidade linguística representada pelas línguas indígenas, as línguas de sinais paraguaias e as línguas estrangeiras. E aí o português é uma das línguas estrangeiras mais faladas, porque temos uma fronteira também compartilhada com o Brasil. Quanto ao planejamento linguístico, temos programas setoriais para tomar as decisões de política linguística nacional, com um marco normativo baseado na Constituição de 92 e a Lei 4.251 de 2010, que é a Lei de Línguas da Nação, e também a Lei 6.530 de 2020, que é a lei que reconhece oficialmente a língua de sinais paraguaia. Então, o Guarani e o espanhol são as línguas mais difundidas e eu gostaria de compartilhar alguns dados que falam dessa totalidade, dessa amplitude entre crianças, por exemplo, de 5 anos ou mais. É um estudo que vem de uma pesquisa permanente de Lares do 4º trimestre de 2020. Essa pesquisa fala que são monolíngues, 35,6% da população infantil falando Guarani, monolíngue espanhol 28,1%. Então, temos uma diferença de 7,5% entre um idioma e outro no grau de monolinguismo referido pelos adultos que responderam à pesquisa. A população bilíngue, a população infantil bilíngue, ela é de 34,5%. Há, então, um aumento paulatino do bilinguismo oficial. Então, aqui temos outros idiomas, como o português, que entra com 1,6%. E quem não fala outras línguas, 0,3%. Então, a comunicação e outros programas, como Atenção à Primeira Infância, considera esses dados que nos dão chaves para o entendimento da constituição linguística das crianças e o desafio de atender às línguas maternas dentro dessa diversidade linguística. Eu também gostaria de falar de um passo importante da educação. Em novembro de 2021 foi apresentado o documento Desenho da Estratégia de Transformação Educacional Paraguai 2030. É um primeiro acordo para desenhar essas estratégias, é um documento de consulta que identifica 8 temas chaves para as políticas educacionais. O primeiro desses documentos fala da educação multilingüe, incluindo essa política do bilinguismo, formação de docentes e recursos. Para esta política, foram formulados modelos educacionais bilíngues para as diferentes comunidades de aprendizagem. Esse é um passo muito importante porque considera essa diversidade linguística do contexto geográfico nacional. Eu também gostaria agora, por uma questão de tempo, falar da política linguística nacional formulada na Lei de Línguas da Nação. Como deveres do Estado paraguaio, nós temos o uso das línguas oficiais nos 3 poderes e instituições públicas,
também a garantia da sobrevivência das línguas e culturas como meio para fortalecer a identidade étnica, também garantir a comunicação na linguagem de sinais, facilitar às comunidades culturais não indígenas o acesso ao conhecimento e uso das línguas oficiais sem perder o direito de usar as suas respectivas línguas, o exercício dos direitos linguísticos individuais e coletivos, evitando a discriminação por áreas linguísticas e educação linguística com atenção da língua materna no processo de aprendizagem de uma segunda língua oficial ou estrangeira, serviços informáticos estatais nas línguas oficiais. Temos muitos desafios, claro que em outro momento poderíamos falar mais, eu já não tenho mais tempo, então, sobre as línguas portuguesa e espanhola, que nos ocupam nesta conferência, eu gostaria de destacar que são as línguas estrangeiras mais faladas no Paraguai, especialmente o português, nas áreas de fronteira, é uma língua oficial do Mercosul, ela nos compromete muito, essa língua, como país signatário do Mercosul. E no contexto do desenho internacional, temos também as línguas indígenas e temos o Instituto Ibero-Americano de Línguas Indígenas, que é uma iniciativa regional exemplar. Então, queremos o desenvolvimento e o fortalecimento do espanhol e do português sem detrimento da diversidade linguística presente na região. Muito obrigada, Ministra. Introduziu-nos aqui uma outra questão fundamental. Eu tenho muita pena que não tenhamos possibilidade de mais debate, mas gostaria de dizer que está previsto e vai ser divulgado um mail através do qual os participantes aqui e também todos aqueles que nos acompanham podem colocar questões que depois também partilharemos com os participantes, com os oradores, para responder. O mail vai ser divulgado, para já está em português o seu nome, é linguas@oei.int. E esperamos que, de facto, nos cheguem questões também através desse mail ou do chat ou de alguma dos meios que também estão disponíveis para aqueles que assistem. Eu gostaria de, antes de terminarmos esta mesa redonda, e queria, claro, dizer que para nosotros es un placer tener todos con nosotros aquí y vuestras apresentações, suas apresentações, que han sido muito importantes, mas também dizer que o que estamos aqui a fazer é criar redes e, por isso, esta dimensão presencial é também tão relevante para que nos encontremos, para que possamos desenvolver projetos, para que também nos possamos conhecer e, através disso, impulsionar este trabalho que tem que ser um trabalho conjunto. Muchas gracias a todos.